Aleluia, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar adorando a Ele, vamos estar dizendo a Ele sim nessa noite, que nós queremos ouvir a voz dEle, que nós somos um povo nessa noite, chamado pelo Seu nome. O Senhor nos escolheu, então você pode adorar a Ele agora na sua casa. Esse louvor é tão lindo. Ele quer que o povo conheça qual é a medida do seu conhecer o Senhor. Quero começar te perguntando isso nessa noite. Como você conhece o Senhor? Como você tem buscado viver uma vida de plenitude, experimentando o melhor, vivendo já as coisas que Ele tem, com a intervenção do Espírito dEle, nos mostrado, nos dirigido? Glórias ao Teu nome, Jesus. É este povo nessa noite, Senhor, que reunido, Senhor, quer te dizer que te adora para sempre, Senhor. Nosso coração é Teu, Senhor. Obrigado porque o Senhor está além do véu, esse véu que foi rasgado, Senhor. Jesus que desceu do céu e rasgou a sua carne, Senhor. E nós podemos dizer que este verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a glória do unigênito. Aleluia! Que maravilha, Senhor! É poder ver todo esse cumprimento da Tua pessoa realizada, porque o Senhor olhou para nós, porque o Senhor nos desejou como nos deseja em todo tempo. É isso que nós queremos nessa noite. Te exaltar, te engrandecer, te falar coisas, Pai, que alegre o Teu coração. Nós queremos nessa noite começar dizendo que nós Te amamos, Senhor. Te amamos com todo o nosso coração. Te amamos porque Tu és o ar que nós respiramos. Você pode nessa noite dizer isso. O meu ar é o ar de Cristo na minha vida. O ar que eu respiro. O oxigênio que tem sido tão fiel aos meus pulmões. Você pode nessa noite, começar nessa noite, agradecendo ao Senhor porque você está respirando, porque você tem essa graça de celebrar, de comemorar, de se alegrar, de compartilhar com as pessoas e dizer que tudo isso está passando. E mais um dia, aprove ao Senhor, mais um dia que Ele nos deu a graça, que Ele nos renovou, que Ele continua com esse amor tão infinito, tão generoso, tão grandioso, manifestando todas as coisas ao nosso favor. Se alegre nessa noite, celebre nessa noite, cante o hino de vitória por mais esse dia, por todas as coisas que não chegou até você e não vai chegar. Nenhum mal vai suceder sobre a sua casa, sobre a sua parentela, sobre os seus. Eles estão guardados, eles estão cercados, porque nós em oração temos levantado muros de fogo. Nós em orações estamos cercando a nossa casa e a nossa família e declarando que só o Senhor é Deus, que Deus é o Deus dos exércitos, esse que nos guarda, esse que tem lutado as nossas guerras. E nós podemos nessa noite nos alegrarmos, amém, amados? Glória a Deus. Quero compartilhar a palavra do Senhor e dizer que eu estou muito feliz, todos os dias eu fico muito feliz de poder compartilhar a palavra. Essa palavra que é vida, que é espírito. Essa palavra onde tantos homens e mulheres de Deus têm estado fazendo tantas lives, falando tanto da parte de Deus. Mas o importante de tudo isso é que a gente só não seja ouvinte, mas que a gente venha ter uma vida de praticidade no Senhor. Que nós venhamos a praticar a palavra dEle. Que a nossa vida possa ser, de fato, uma vida temperada com o sal da palavra. Uma vida que haja um farol aceso pela palavra. E que você seja essa pessoa. Que nós possamos nessa noite desejar isso. Ser a imagem e a semelhança daquele que nos fez como propósito. Daquele que nos criou para que isso tudo acontecesse nas nossas vidas. Amém? Então quero te convidar a você abrir a sua Bíblia. Esse manual que tem resposta para todas as coisas que nós precisamos e sempre vai ter.
tão real, tão viva. Queria que você abrisse em Josué, no capítulo 1, versículo de número 3. Essa é a palavra da noite, Josué, capítulo 1, versículo de número 3. Glórias ao teu nome, Jesus. Você já abriu essa palavra maravilhosa? Você deseja compartilhar e se alimentar dela hoje? Porque a palavra é alimento. E precisa ser para nós alimento diário. Nosso pão diário, amém? Glória a Deus. Josué, capítulo 1, versículo de número 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa palavra tão rica, onde nós vamos ser tão abastecidos nessa noite. Onde nós preparamos o nosso coração, chamado terra, para que essa semente caia e que ela venha frutificar, que ela venha florescer, que nós possamos ver, Senhor, pela Tua palavra, atitudes nas nossas vidas e a Tua palavra calando, muitas vezes onde nós vamos precisar não nos defender, mas deixar que a palavra do Senhor nos justifique. E pela Tua palavra hoje nós te damos graça, Senhor, mais uma vez. E queremos nessa noite te agradecer por essa liberdade que nós temos de compartilhar a palavra do Senhor com tanta alegria, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa Trindade Santa que é favorável, que está disponível em todo o tempo para nossas vidas. Amém, querida igreja? Então, essa promessa foi para Josué. Agora, Josué foi o sucessor de Moisés, né? Nós sabemos, Josué foi um homem valente. Josué deixou muitos exemplos para nós seguirmos. E eu quero compartilhar algumas coisas da parte do Senhor. A coisa que me chama a atenção é que Josué ele foi promovido por Deus porque ele serviu a Moisés. Será que você pode agora imaginar isso? Houve uma promoção da parte de Deus na vida de Josué porque ele serviu a Moisés. Então, Josué ele foi um discípulo de Moisés, dizendo assim. E Josué aprendeu coisas tremendas com Moisés. E nós precisamos aprender e nos associar e ter influência de pessoas que possam nos ensinar nessa caminhada a sermos homens e mulheres sábios, homens e mulheres prudentes, homens e mulheres com palavra de vida nos nossos lábios. E eu quero compartilhar algumas coisas que eu fiquei tão feliz nesse dia de hoje. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que sempre ele tem formas para nos surpreendermos. Nosso Deus é um Deus de expectativas em nós. E quando nós olhamos um texto desse, quando a Bíblia diz que Josué era o servo de Moisés, e por Josué servir a Moisés, ele foi tão abençoado. E o que é que nós podemos nessa noite aprender com a vida de Josué? Então, em Filipenses, no capítulo 2, versículo 13, eu quero ler para você, diz que porque Deus é que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Você pode repetir comigo nessa noite que a vontade de Deus é boa para nós? Que é Deus que está no comando do seu efetuar, que é Deus que está no comando tanto no seu querer quanto no seu efetuar pela palavra dele. E a palavra dele, ela é disponível para nós segundo a sua boa vontade. Então a vontade que Deus tem para nós, nesses dias, ela é boa. A vontade que Deus quer ministrar no nosso coração é confiança. A vontade que Deus quer para nossa casa é o melhor. A vontade que Deus tem para nós nesses dias é nos preparar para as coisas que Ele tem grandes. Mas tudo isso existe um processo. E processo existe tempo de crescimento. E Deus, Ele tem o poder para dar e para fazer o que Ele quiser na nossa vida. Ele faz como Ele quer, Ele executa o tempo dEle. Então, existem coisas na nossa vida que nós ficamos questionando com Deus.
Mas eu quero te dizer nessa noite que as promessas que se refere a futuro já fazem parte do nosso presente. Porque Deus é um Deus de promessa, porque Deus é um Deus de fidelidade, porque Deus é um Deus que nunca mudou. Deus, ele foi justamente com Moisés. Domingo, o pastor Vonê, ele pregou lá, né, falando sobre Moisés, quando Deus convocou Moisés. E Moisés teve uma justificativa para Deus, como muitas vezes nós temos. Quando Deus chamou Moisés, Moisés logo disse que não vou não. Eu sou de língua pesada, eu sou gago. Envie Arão. Em seguida, ele deu logo a resposta para Deus. Não, envie Arão. É Arão que está pronto. Mas eu quero te dizer nessa noite que essas promessas, elas estão já no nosso presente. Elas têm sido manifestas para que no futuro nós possamos entender. Porque Moisés, ele precisou ir onde Deus quis, fazer o que Deus tinha que fazer através dele. E fez tantas coisas que levantou um Josué. Um sucessor tão destemido. Um sucessor que quando foi desafiado a ir lá para ver a terra, ele viu, mas ele viu com os olhos diferentes. Porque ele foi um dos 12 espias enviado por Moisés. Mas ele e Caleb tiveram uma visão de reino. Eles conseguiram trazer cachos aonde os dois precisou botar vara para suportar o tamanho daqueles cachos que tinham. Mas quando aqueles outros 10 chegaram ali, só viram tudo grande. Mas viram grande numa visão natural, dizendo que era uma cidade de homens grandes, gigantes. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei qual é o tamanho do seu gigante, mas você precisa mostrar o tamanho do seu Deus. Porque coisa gigante diante de Deus se torna nada. Porque o nosso Deus é um Deus do impossível. O nosso Deus é um Deus que faz, sabe o quê? Do nosso futuro, a onipresença, a onipotência, a onisciência dele nas nossas vidas. É por isso que nós precisamos entender pela palavra e nos assegurar cada dia mais. Se você pegar lá em Isaías, capítulo 43, versículo 13, você pode abrir sua palavra de Deus. Isaías, capítulo 43, versículo de número 13, diz assim: ainda antes, preste bem atenção, que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Não tinha nem dia, não havia nem se formado o dia, mas sabe quem estava lá? Eu sou, aleluia. Eu sou, que disse também para Moisés: olha Moisés, quando você chegar lá, quando alguém lhe perguntar quem te enviou, você diz eu sou. Eu sou é contigo, querido e querida. Eu sou é bem presente. Sabe por quê? A palavra diz que ninguém há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Nós estamos nas mãos do Senhor. E quando Deus age, deixa eu te falar, não tem quem possa impedir o seu agir. Você pode repetir isso junto comigo, dizendo assim: agindo Deus na minha vida, quem impedirá? Talvez você esteja passando por coisas muito difíceis. Talvez você esteja abalado emocionalmente, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus está agindo, e não é a ansiedade que vai impedir o agir de Deus na sua vida. Não é essa epidemia que vai parar a sua esperança. Não são esses dias de quarentena que vai te parar num deserto. Não. Você tem, sabe o quê? Um Deus que está com as mãos dele. Você está como uma criança nas mãos do Senhor. E ele está dizendo: olha, pode dessa daí pode cair fora, porque está sobre os meus cuidados. E quando eu ajo, ninguém pode impedir o meu agir. Aleluia! Você pode se alegrar com essa palavra? Você pode entender neste dia que antes que houvesse dia, o eu sou era tão presente? E eu quero te dizer também, diante do seu problema, existe um eu sou, um todo-poderoso. Existe um, sabe que o quê? Que nunca perdeu uma batalha. Eu gosto sempre de falar, porque ele é, sabe o quê? Vencedor. E ele nos fez nele mais que vencedor.
mais que vencedores nós somos. Aleluia! Então nós podemos sim, nessa noite, nos apropriar da sua palavra. Quando o Senhor separou Josué, o Senhor lhe garantiu a vitória. Bastava-lhe somente uma coisa, foi que Deus colocou para Moisés. Sabe qual foi? Pôr o pé. Porque ele disse na palavra dele o quê? Aonde tu colocar a planta dos teus pés. Queridos, queridas, pôr o pé, houve uma condição e um agir de Moisés. Então a prosperidade, ela foi estabelecida exatamente porque Josué entendeu que ele precisava ali colocar a planta dos pés dele. Ele precisava tomar aquele lugar por herança. Existem coisas na nossa vida que nós precisamos declarar. Aqui simbolicamente foi o pé de Josué. Mas o que é que você precisa fincar uma bandeira de vitória na sua causa? O que é que você precisa estabelecer? Mas existe condição, existe ação, existe agir. E nós estamos precisando nesses dias ser esses homens e essas mulheres em ação. Homens e mulheres que entendem que o que Deus tem de vitória para nós não é nada deste mundo. Porque nada ou fora, nem dentro nem fora do mundo, pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Quando nós temos essa garantia, quando nós temos essa convicção, nós entendemos que não é a força humana, não são os principados, não são as potestades, não. Não existe nenhuma força da maldade que possa intentar contra nós, porque nós precisamos declarar isso mesmo. Agindo Deus, quem impedirá? Não pode coisa alguma impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos entender nessa noite qual é o propósito que Deus tem para nós. Abre tua Bíblia em Isaías 45, versículo de número 12. Aleluia! Isaías capítulo 45, versículo de número 12. Aonde nós estamos? Diz a palavra do Senhor. Isaías 45, versículo 12. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz, as minhas mãos estender os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Existem exércitos trabalhando ao nosso favor. Aleluia! Existe um general chamado Jeová Sabaoth, Deus dos exércitos. E o Deus dos exércitos que nos criou, ele disse que as mãos deles estão, sabe o quê? Ele estendeu as suas mãos dos céus. E a todos os seus exércitos, ele deu as ordens. As ordens dele já foi dada como decreto para nossas vidas de vitória. Glórias ao teu nome, Jesus. Por isso é que nós precisamos entender que quando Deus criou a terra, Deus criou a mim e a você. E ele estabeleceu coisas maravilhosas. Ele estabeleceu promessas. Ele estabeleceu. E aí eu te pergunto nessa noite, você já parou para examinar a grandeza desse nosso Deus nesse versículo de Isaías 45, 12? Este homem e esta mulher que Deus estabeleceu para entender que existe um exército ao seu favor, ao meu favor, que existe um exército de anjos poderosos, ministros, anjos ministradores, que trabalham ao nosso favor. E nós podemos nessa noite dizer, Pai, obrigado pela grandeza. Obrigado porque o Senhor nos garante pelo teu versículo, Senhor. E nós queremos examinar ele com muito carinho, com muito zelo nessa noite. Acreditando e confiando nesse grande exército de anjos que estão ao nosso favor, Senhor. Talvez você nesses dias esteja se sentindo incapaz de realizar a obra do Senhor. Talvez você esteja questionando que
você não está preparado, se encontrando em alguns desafios, em alguns lugares. Mas eu quero te dizer, nesse desafio o Senhor é contigo. O Senhor, Ele vai colocar as palavras na sua boca, assim como Ele fez. Ele disse que quando Ele nos tirou de lá do Egito, Ele nos tirou, e Ele disse que Ele colocaria as palavras corretas nas nossas bocas. E nós, muitas vezes, até nem sabemos o que nós vamos falar. Mas o Senhor, Ele coloca a palavra apropriada para cada momento nas nossas vidas. E quando nós nos sentimos muitas vezes incapazes, como esses dias onde temos tido tantos desafios, eu quero te lembrar que Deus, Ele enfrenta os nossos inimigos e que nós precisamos saber que o triunfo não depende de você nem de mim, mas depende do poder de Deus em nossas vidas. O nosso triunfo está quando nós cremos no poder de Deus realizado através de nós. Porque o Senhor, Ele deu a nós autoridade e poder. O Senhor nos revestiu e essa foi a confiança depositada no altar. E com essa mesma disposição nós podemos derrotar. Sabe por quê? Porque Josué fez isso. Josué derrotou aquele povo. Josué, sabe, ele entendeu aquele povo lá em Canaã. Ele conduziu aquele povo, sabe para quê? Para uma conquista. O que é que tem trazido na sua vida para você dizer, não, eu tenho conquistas em Deus. Eu sei que não depende de mim, mas depende do triunfo que Deus já me deu através da palavra dele. Você sabe qual é a afirmação que Josué deu pela palavra dele? Está no capítulo 1 do versículo 5. Vamos ler? Aleluia! Diz a palavra do Senhor, Josué, capítulo 1, versículo 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha a palavra, olha a resposta que nós temos, olha o respaldo que nós temos nessa noite. Olha a afirmação que Deus deixa para a minha vida e para a sua. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Fica tranquilo, minha irmã. Fica tranquilo, meu irmão. Sabe por quê? Porque o Senhor não vai nos deixar e não vai nos desamparar. Essa condição aqui é condição de triunfo para nós. Essa condição é a condição que nós temos no Senhor, de saber que Ele jamais vai nos deixar e jamais vai nos desamparar. E ninguém vai conseguir nos abater. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa noite. Quer poder? Você quer poder? Você quer saber qual foi o ponto que Josué resistiu? Você quer nessa noite entender como é que nós vamos ter resistência nesses dias difíceis? Temos resposta. Temos respaldo. Vamos ver no capítulo 1, no versículo de número 7, a resposta. Aleluia! Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. Olha a resposta para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Nós nessa noite podemos entender que o Senhor falou para Moisés, mas deixa eu te dizer, disse assim, ó, como Moisés te ordenou. Olha o princípio como Josué obedeceu, esse discipulador dele nessa época.
Ele disse assim, olha, você não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Sabe para quê? Para quê? Prudentemente. E essa palavra nós precisamos nesses dias. Nós estamos precisando de prudência para calar. Nós estamos precisando de prudência para deixar as coisas passarem. Porque no calor do fogo do momento não se resolve nada. E sabe como é que a gente vai fazer isso, querido e querida? Quando nós formos conduzidos na direção de Deus, para onde é que Ele quer que a gente venha andar. E Ele diz, não aparta da sua boca. O quê? O livro que é a palavra. E como é que não podemos apartar? Por quê? Porque nós precisamos nela meditar de dia e de noite. Para que tenha cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito. Conforme o que a palavra vai trazer direção para nossas vidas. A direção para a nossa vida, a resposta está na palavra de Deus para nós. E é aí, sabe que o quê? Que tudo que nós vamos fazer pela palavra, o nosso caminho, você sabe o que é que vai haver? Prosperidade. A palavra diz, prosperará o teu caminho. O primeiro é você não apartar o livro da sua boca. E o segundo é você entender, fazer o que está escrito e entender, e tudo fará prosperar na sua vida. Haverá uma prosperidade. Sempre que os obstáculos forem impossíveis e lhes seguirem no seu caminho, você poderá alcançar o sucesso se invocar o Senhor e confiar inteiramente na sua palavra. Sabe o que é que nós estamos precisando? É confiar inteiramente na palavra do Senhor. Porque obstáculos vão vir. Porque nós vamos passar, como estamos passando, por coisas que às vezes nós temos dito que são coisas impossíveis. Mas eu quero te dizer uma coisa. Invoque ao Senhor, confia nele. Confia nele pela palavra. Sabe por quê, queridos? Josué foi um homem tão ousado que a Bíblia diz que ele deteve o sol e a lua. Você pode ler aí em Josué capítulo 10, versículo 12 e 13. Vamos lá? Josué capítulo 10, versículo 12 e 13. Olha que maravilha. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas, sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor, assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraiar a Gilgal. Olha que coisa mais linda. Olha que palavra tremenda. E o sol se deteve e a lua parou. Sabe por quê? Por causa da voz de um homem chamado Josué. O que é que nós precisamos deter nesses dias? O que é que nós precisamos parar nesses dias? Você sabe. Nós sabemos. Como nós nessa noite podemos entender que poder era esse que estava sobre Josué, a ponto de que ninguém podia lhe resistir? Resposta no versículo 7. Que poder era esse? Um homem que conhecia, um homem que tinha o entendimento que Deus tinha total intervenção sobre a vida dele. E muitas vezes nós estamos deixando as coisas nos influenciarmos nesses dias, as palavras. Na sua boca tem palavra de vida, mas também tem de morte. Quando a palavra de morte chegar até os seus ouvidos, você dá um decreto de vida. Aleluia. Eu imagino quantas coisas Josué ouviu das pessoas naquela época. Mas Josué era um homem que meditava na palavra de dia e de noite. E quem tem disciplina,
Um homem ou mulher que anda na plenitude desses dias em Deus, ele tem palavra diária. Ele é alguém que não se satisfaz com o que Deus falou ontem. Ele quer coisas novas. Ele quer todos os dias compartilhar algo que impactou sua vida, seu dia. Esse é o desafio para nós nesses dias. Que palavra Deus te deu ontem? Que palavra Deus te deu hoje? Qual é a expectativa sua para amanhã? Nós precisamos ser homens e mulheres assim, que medite nessa palavra de dia e de noite para nós prosperarmos em tudo aquilo que for declarado sobre a sua voz. Sobre um tempo, sabe de quê? De avivamento em nós, cada um de nós vivendo um tempo de graça, tempo de entendimento, tempo de alegria, tempo de declarar, tempo de profetizar, tempo de chamar a existência o que não existe como se já fosse. Homem e mulher de fé anda assim. Homem e mulher de fé, quando ele passa pelo fogo, ele entende que é um aquecer de Deus, chamando para mais perto. Eu não sei se você está passando por algum fogo de Deus, mas eu quero te desafiar nessa noite a dizer: o Senhor é contigo, o Senhor é conosco. O Senhor é um Deus tremendo. É um Deus que, quando nós invocarmos e confiar plenamente nele, para todas as coisas, a resposta vai vir da boca do nosso Senhor amado. Então nessa noite eu quero orar junto com você. Eu não sei se você está ansioso, ansiosa. Eu não sei se você está preocupado. Eu não sei se as contas têm te tirado do centro da vontade de Deus, mas eu quero te dizer algo nessa noite. Aquieta o teu coração, confia nele. Saiba que o Senhor, ele tem grandezas para nós. O Senhor diz na palavra dele que aquietai-vos e saber, invocai o Senhor, aquietai-vos e saber que eu sou o Senhor teu Deus. Honra, majestade e poder estão diante do Senhor. Não existe. Olha que louvor lindo. Você pode começar a descansar com esse louvor. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Nada vai nos deixar, Senhor, entender que em meio a esses tempos nós temos um Deus maravilhoso. Nós temos um intercessor por excelência. Um intercessor que está diante do Pai, à direita do Pai, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Intercessor por excelência, nós colocamos todas as nossas causas diante de Ti, Senhor. Nós lançamos, Senhor, aquilo que na nossa limitação como ser humano, houve cansaço, houve desgaste, mas nós sabemos que o renovo do Senhor, ele chega. O renovo do Senhor, ele tem a capacidade de renovar as nossas forças como asa de águia, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor dá vigor ao que está cansado e renova as nossas forças como asa de águia. Nós correremos e não se cansaremos, nós andaremos e não se fadigaremos, porque essa é a força que vem do alto. E nós queremos colocar em meio a esse tempo a economia do nosso país, queremos colocar, Senhor, as autoridades, queremos colocar, Senhor, o Ministério da Saúde. Deus, queremos colocar cada pessoa que se encontra, Senhor, nas UTIs, cada pessoa, Senhor, que tem pedido resposta, socorro presente nas horas que tem o fôlego, Senhor, faltado, o oxigênio faltado. Deus, tudo existiu pela Tua palavra. O Senhor disse: haja, e ouve. E nós queremos dizer que haja vida sobre esses pulmões, que haja o fôlego de vida do Senhor. Oh Pai, nós pedimos uma intervenção total, Senhor, a totalidade do Teu poder sobre essas pessoas que se encontram afetadas por este vírus, Senhor. Deus, nós damos um decreto de falência
Nós decretamos agora no mundo espiritual, na autoridade que nos é delegada, falência desse vírus. Deus, nós queremos declarar que o mês de maio, o mês de junho, Senhor, é mês de vitória, mês de intervenção, mês aonde não haverá mais, Senhor. Esse vírus, ele não tem mais força. Toda força agora, nós como igreja declaramos agora, no poder do nome do Senhor Jesus, falência, enfraquecimento total, Senhor. Jesus de poder, Jesus, nós pegamos agora essa autoridade que foi falada por um homem de Deus chamado Josué, que deteve a lua e o sol por um dia, Senhor. E nesta oração agora, juntos, nós queremos agora declarar, Senhor, e paralisar a intervenção desse vírus do inferno, que veio, mas que já acabou, Senhor. Ele acabou no poder que há no Teu nome, Jesus. Porque o Senhor subjugou, Senhor. E o Teu nome é o nome que está acima de todo nome. Coronavírus, nós dizemos que o nome de Jesus estabelecido como um nome poderoso, como um nome que tem todo domínio. Nós dizemos agora a este vírus, ouça o comando do poder do nome de Jesus e seja morto agora. E seja morto agora, no poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós nos levantamos como igreja, nós selamos no trono da graça, Pai. Nós dizemos que nosso país, nossa cidade, nosso estado está debaixo da vitória do sangue de Jesus. Está debaixo de uma palavra profética. Está debaixo de um povo avivado, de um povo que crê no mover do Espírito de vida, de ressurreição, do Espírito que tudo pode, que tudo faz. Espírito Santo de Deus, Espírito de vida, Espírito de revelação, Espírito de promessa, entregue para a tua igreja. E como igreja nessa noite, nós dizemos, Pai, nós selamos esta oração. Você pode dizer daí amém, você pode dizer o sim, o amém do Senhor, concordando junto e declarando que a vitória para o nosso país, que a vitória para o nosso estado, que a vitória para o nosso bairro, que a vitória para a nossa cidade. Todas as pessoas agora, Senhor, todas elas que têm dedicado a sua vida por amor a esse tempo, sejam guardados, sejam protegidos, Senhor. Nós blindamos a vida deles e delas, Senhor. Declaramos a proteção do Senhor. Nós declaramos o sangue carmesim como proteção, como a armadura do Senhor de proteção sobre a nossa nação. Nós declaramos no poder que há, no nome que está acima de todo nome. O teu nome é poder, Jesus. E é nesse nome que nós agora entregamos esta oração e confiamos na tua resposta. E declaramos, que nada vai deter o teu agir, Senhor. Tu és um Deus poderoso, Jesus. E nós declaramos que agindo Deus neste momento, quem impedirá? Rica, miaçu, biandaramanás. Xalaiaçu, que abiandarabasturi, andarebahás. Nada vai deter, Yakalabachandarabaste, churibiás. Porque tu és o Senhor, Jesus. E estabelecido está o teu poder. Nós confiamos e declaramos para a honra e para a glória e para o louvor do seu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Que o Senhor te abençoe. Te abençoe, te conceda paz, conceda força e conceda alegria nesses dias. E nós estendemos a nossa bandeira do Jeová Nissi e declaramos a nossa vitória para a honra e para a glória do santo nome amado do Senhor Jesus, agora e para sempre. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus.
por tudo que tu és, Senhor. Orixaracamiandaraya sou.